Olá, hoje 16 de agosto de 2026, vamos finalizar o livro de Isaías. Vamos ler dos capítulos 62 até o 66. E amanhã vamos estar iniciando o livro de Jeremias, amanhã no dia 17, segunda-feira. A nossa intenção é finalizar toda a Bíblia até o dia 31 de dezembro de 2026, conforme o calendário de leitura bíblica diária de hoje de Uniões Internacionais no Brasil, do qual eu faço parte, e que me baseio nessa divisão para ler toda a Bíblia até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Eu espero que você possa nos acompanhar nessa leitura. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos deste, meu Deus. Tu já nos deste 229 dias de leitura bíblica. Esperamos que, se for da Tua vontade, chegar até o 365º dia, seria 31 de dezembro desse ano. Se for da Tua vontade, que nós possamos chegar até lá e ler toda a Tua palavra. Faz tudo sempre em conformidade com a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Capítulo 62 de Isaías, Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem que casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, os guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão do seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que o seu Salvador, com ele vem. Eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Capítulo 63 de Isaías. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, o que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, porque as suas roupas são vermelhas. Coisa chata aqui. Por que as suas roupas são vermelhas? Estão vermelhas? Porque se parecem com roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse.
Por isso meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia, certamente, eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu e todos os conduziu, todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles. Ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se alegrou nos dias antigos. Lembrou de Moisés e disse: Onde está aquele que tirou seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce dos vales para repousar o Espírito do Senhor, lhes deu descanso, assim guiastes o seu povo, para adquirires um nome glorioso. Oração pedindo a ajuda de Deus. Olha para nós, lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nós nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Capítulo 64 de Isaías. Ah, se defendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como o trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam
foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Capítulo 65 de Isaías. Os rebeldes serão rejeitados. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me buscavam. A um povo que não se chama pelo seu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que, de contínuo, me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eis que se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz, fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça, e no meu nariz como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais. Diz o Senhor. Eis que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Deus poupará os seus servos. Assim diz o Senhor, como quando se acha o suco num cacho de uvas e se diz, não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, de Judá um herdeiro que possua os meus montes, os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastaram do Senhor, que se esquecem do seu santo monte, que preparam uma mesa para Deus a fortuna e misturam vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada e todos vocês se encurvarão à matança. Porque eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome, os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia do espírito. O nome de vocês será deixado como a fórmula de maldição para os seus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será ainda jovem, e sem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não constituirão para que os outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor,
e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 66 de Isaías. A religião falsa é condenada. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que, para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os céus, os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o castigo, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês. Pelo meu nome eles dizem que o Senhor mostre sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz antes que lhe viessem as dores. Teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça, diz o Senhor? Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. A felicidade eterna de Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela. Todos vocês que a amam, alegrem-se com ela. Todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados, vocês verão por isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados. Como a erva tenra, o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que come carne de porco, com coisas abomináveis e ratos serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que te atiram com arco, e Tubal e Javã,
até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor, também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Finalizamos o livro de Isaías, até o capítulo 66, e amanhã, dia 17, vamos iniciar o livro de Jeremias, se assim for da vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse livro da Bíblia que nós finalizamos, que a Tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, que nós possamos guardar sempre essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta outras pessoas que possam haver ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco, que, como já dissemos diversas vezes, pretendemos finalizar até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.